Perfeito, meus amigos. Boa noite a todos. Alegria. Seguindo nossa sequência aqui de aulas de história com elegância, fortemente aí para o superior, vestibulares em geral, bisus fortes, né? E você, meu amigo, está estudando muito forte aí para concurso, presta atenção, hein? Perfeito. Mandar um abraço aí, meu amigo Saulo. Vamos lá, pessoal. Falaremos das civilizações antigas, civilizações da Antiguidade Oriental e Ocidental. Okay? A Antiguidade Oriental, dessa forma, refere-se à história dos povos, né, que habitam o Oriente Médio, o norte da África, os persas, os egípcios, fenícios, os hebreus. Falaremos desse pessoal aí elegante, né? Então, nós temos a beleza que é os povos, né? Então, nós temos ali a crescente fértil, na Antiguidade Oriental, né? Os persas, as imagens que nós temos ali de grandes estátuas que só ficou a cabeça, né? Mas é interessante isso porque a crescente fértil, o Egito, né? A terra do Egito, muita coisa foi desenvolvida, tecnologias. Até hoje se pergunta como é que aquelas pedras chegaram até o centro do deserto, como elas chegaram. Tem escritos que falam sobre isso, um pouquinho de água vai rolando e tal, mas como é que foi essa engenharia e a criação exata, corte exato das esferas? Quer dizer, não foi fácil, as esferas não, dos cubos, né, de pedras, para montar, e essas pedras que foram subindo, subindo, encaixando pedaço por pedaço. Meu amigo, não foi com duas conversas que tivemos a antiguidade, né? E a civilização egípcia, uma das mais interessantes, né? Temos também as civilizações como a Mesopotâmia, né? Os capacetes babilônicos, a forma como eram o cabelo, né? O corte de homens e mulheres, quer dizer, tudo isso faz parte da história do Ocidente, né? O Ocidente, assim como o Oriente, nós estamos falando primeiro da história do Oriente, tá? Que vai exatamente como eu disse a vocês. No Oriente, nós temos os fenícios, os egípcios, os hebreus, persas, né? Muito bom. Quando você tem uma história ao seu, enfim, né? A relação, o conteúdo imerso na antiguidade, isso aí não tem preço. Quer dizer, poxa, como é que é feito isso? Então, na Antiguidade Oriental, nós temos a crescente fértil, berço das primeiras civilizações, hoje o atual Iraque, né? E até o Egito. Grandes rios, terras férteis. O Egito e Mesopotâmia, impérios teocráticos, né? Quer dizer, nós temos a religião como líder, né? Quer dizer, líder é Deus, o representante dele. O Deus vivo, que era o faraó, né? O aproveitamento de cheias dos rios, as civilizações fluviais, quer dizer, que viviam de acordo com o rio, né? Sem o rio, sem a água, não tinha como ter civilização. O modo de produção asiático, que é o Estado, dono das terras, da população, obras públicas, produção geral, sob forma, né, de servidão coletiva, obrigações básicas, pagamento de impostos, serviço militar, produção, recursos agrícolas, né? Aqui é a área forte, a crescente fértil, né, no mundo oriental. Então, os povos da Suméria, os acadianos, os elãs, né? Então, quer dizer, toda essa parte
como você vê, né, civilizações em torno de rios, né? Olha lá, o Egito, rios, Rio Nilo, Tebas, Luxor, Karnak, quer dizer, tem o rio. O rio era exatamente a certeza de lavouras, né? A certeza da vida. Sem água não tem vida, né? Falaremos um pouco dos egípcios. Os egípcios, eles tinham uma grande adoração aos seus deuses, né? E seguiam fortemente isso. Os deuses e Ra, Deus Sol, né? Então, as explicações para os herdeiros divinos, né? Quer dizer, o filho de Ra, sucedeu ao trono. Os seus descendentes foram crescendo e criando dinastias, são dinastias de Tutancâmon, né? Sete. Então, essas dinastias foram se avançando ao longo do tempo. O Egito, ele até hoje tem enterrado nas areias sua história, né? Então, os seus faraós eram enterrados com tesouros, né, grandes especiarias, isso tudo era guardado, tesourado, porque não tinha jeito. Infelizmente, né, ladrões, futuros ladrões, poderiam roubar os tesouros do faraó. Então, ainda há muitas escavações que procuram essa relação, né? Então, nós tínhamos os nobres, né? Os escravos, praticamente, eram todos, né? E quem dominava a leitura, os escribas, né? Tinham o seu lugar. Então, os escravos não sabiam ler, muito menos escrever. Quem era escriba tinha um pouquinho mais de ascensão, saber falar, né? A história do Egito, ela é muito bonita, pois no Egito nós tivemos grandes aprendizados matemáticos, fala-se do triângulo de Pitágoras, né? Aquela relação ali, triângulo egípcio. Então, as águas do rio Nilo, o surgimento de um extenso e opulento império em meio ao deserto do Saara, na África, a civilização egípcia antiga permaneceu nas margens do rio Nilo entre os anos 3200 a.C. a 32 a.C. Então, quer dizer, onde se inicia o domínio romano. Então, os romanos entram na história do Egito e ali encerra. Os fenícios. Os fenícios, eles também estão incluídos aqui na relação também da religião. A civilização fenícia foi uma civilização da antiguidade e o epicentro localizava-se ao norte da antiga Canaã, ao longo das regiões litorâneas do atual Líbano e a Síria, né? Então, os fenícios, que é a atual Tunísia, foram contemporâneos dos hebreus, do Império Grego, Império Romano, e esse povo é conhecido pelo comércio, navegações, o alfabeto. Os fenícios criaram estratégias de comércio muito à frente do seu tempo, que até hoje são utilizados, né? Então, os fenícios, eles vão estar ali de acordo com o povo do mar, como se fala, né? Então, mar Mediterrâneo, Mar Negro, o avanço ligado ali exatamente ao comércio, sem destacar fortemente a estratégia, né? A navegabilidade, que era um grande feito, né? Então, quer dizer, quem domina a estratégia de navegação, e eles tinham já uma boa parte em relação a isso, né? Portugal cria a escola de Sagres muitos anos depois, mas muitos anos mesmo. E o alfabeto, como disse a vocês, é um grande marco para a civilização fenícia, a criação do alfabeto. Muito bom.
Como eu disse a vocês, os fenícios, né? Povo do mar, é a grande relação aí. A relação que eles têm do comércio, troca, né? As relações comerciais, muito à frente do tempo, já tinha essa ideia de troca, moeda. E o seu legado, deixaram o alfabeto, quer dizer, alfa, Alep é o A, Bet é o B, Gimel, G, Dalet, D, Ré, H, igual W. Então, quer dizer, as letras, né? O alfabeto fenício. Os hebreus, eles também entram nessa história, juntamente com os egípcios, né? Então, eles estão ali ligados à religião hebraica, né? Quer dizer, Moisés, quando subiu lá, né? E a relação, né, da Guerra Santa de hoje. Então, os hebreus, eles eram um povo de origem semita. Então, a relação religiosa muito grande, né? Então, quer dizer, viveram no Egito como escravos, os hebreus, né? O êxodo. E a relação às guerras, né? Então, quer dizer, as histórias, elas estão aí para nos mostrar o que passou, né? Então, os hebreus resistiram. Temos aí exemplo do povo semita, a forma como eles entrelaçaram-se, né? Então, quer dizer, um povo de origem semita. Os semitas vão estar fortemente aí na relação histórica, né? Então, quer dizer, conhecidos como os israelitas, os judeus, faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, né? A civilização hebraica. Destacam-se da civilização antiga também os persas fenícios, né? Vão estar embutidos nessa relação, mas os judeus, eles mantiveram a língua, as tradições judaicas. E, de fato, né, o termo hebreu significa gente do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. Ok? Torá, né, os livros. Né? Os antigos hebreus foram um povo semítico da região de Levante, localizado no Oriente Médio. Né? Então, esse nome também foi utilizado a partir do período romano para se referir aos judeus, grupo étnico religioso de ascendência hebraica. Né? E, de fato, os persas, né, eles também deixam aí a sua marca. Os persas foram os povos de uma antiga civilização que habitaram a região mesopotâmica, Planalto do Irã, próximos às margens do Golfo Pérsico. Né? Descenderam de uma tribo nômade chamada Pars, que migrou da Ásia Central para a região do sul iraquiano, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Ela tem um profundo, uma profunda relação quanto a isso. Né? Então, os persas, eles dominaram muitas. A civilização persa praticamente tomou conta do mundo. Né? Os persas eram impiedosos. Né? Os escravos, né? A relação da civilização às constantes guerras, a encarnação dos 300 que a gente vê, né? Muito bem. Hoje é o Irã, onde seria a civilização persa, né?
A civilização persa pegava exatamente nessa relação aí muito grande, né? Você vê que praticamente a Europa inteira ali, né? Próximo à Trácia. Os persas viviam onde hoje é o Irã. Formaram um dos maiores impérios da história, né? Conquistando a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina e até parte da Índia. Ver suas conquistas, né? Quer dizer, aumentando cada vez mais o Império Persa. De fato, como todas as civilizações, né? Por que terminou o Império? Por que se enfraqueceu, né? Por que acabou? Exatamente quando existem grandes civilizações que dominam exatamente na guerra. Então, quer dizer, a conquista de territórios, aqueles grandes povos, né, que os donos do mundo antigo, como eu falei aqui, né, então, quer dizer, nós tínhamos a Pérsia nasceu onde hoje é o Irã, existe uma sucessão de reis guerreiros, né, então, quer dizer, reis guerreiros proporcionaram o quê? Manteram o Estado, manteram a força. E os persas, né, chega exatamente o fim, assim como os egípcios, como eu contei, o Império Romano, né, o Império Romano acabou o Egito. Hoje nós somos o Egito, mas a civilização, a cultura, quer dizer, a conversão, o cristianismo. Então, em 302, Alexandre o Grande, né, imperador da Macedônia, já havia tomado a Grécia, aproveitou o momento de fraqueza dos inimigos persas e empreendendo uma grande batalha para dominar todo o território que outrora conquistado por eles, citando o fim da hegemonia persa no Oriente Médio. Então, quer dizer, quando se depara com a civilização em que a sua estratégia e seu exército, muito mais treinado, forte, entra na jogada, acaba que não tem jeito, né? E é o que acontece. Nós temos exatamente isso, civilização persa, assim como os egípcios, né? Eles vão dar uma paradinha ali na sua dinastia, na sua força, exatamente dessa maneira. Muito bem. No Ocidente, de fato, não é dizer que não tenha tanta coisa, mas o Brasil ainda não tinha sido descoberto, né? Nós estamos falando do mundo antigo. Então, quer dizer, o mundo antigo basicamente se localizava na África, na Ásia e na Europa. As guerras, né? Quer dizer, os vikings, mais à frente, a civilização, a coroação, né? Quer dizer, o acesso de Wessex, né? Quer dizer, na Inglaterra ali. Então, toda a relação antiga que nós temos exatamente na história da Europa, né? As civilizações na Antiguidade Oriental basicamente eram essas: os egípcios, persas, os fenícios e hebreus, né? E no Ocidente falaremos agora. A história da Grécia Antiga, Roma Antiga, né, tem grande influência nessa parte da civilização da Antiguidade Ocidental, quer dizer, as duas sociedades originadas na Antiguidade Clássica, precursoras na construção da Europa, Grécia e Roma. Então, quer dizer, eles vão estar aí, cara, nessa missão. E o Ocidente, ele de fato não é que desenvolveu mais depois do que a Roma, não. De fato, nós temos o Ocidente clássico, uma cultura. Como eu disse, os chineses estão há anos à frente. Quer dizer, a forma como foi feita exatamente a criação, a construção. A Idade Antiga, as explicações, né, quer dizer, você tem, quer dizer, os povos,
As antiguidades características dos povos antigos. Na Grécia, ela vai ter uma grande construção, mas Roma e Grécia são exatamente os precursores no Ocidente, né? Essa relação que nós temos histórica, isso de fato, né? A cidade em si, de toda a relação que vai ter, não só na criação, na construção, por exemplo, os romanos já tinham o Senado, encanamento, quer dizer, a água, o acesso a saneamento básico, efetivamente, os algarismos romanos, quer dizer, a matemática, quer dizer, o avanço científico nessa parte, né? E a história na antiguidade é exatamente isso, você estudar todos aqueles povos, né? Então, os persas, os hebreus, os fenícios, os mesopotâmios vão ser do mundo antigo oriental. E já o ocidente vai estar exatamente a relação, né, do que foi Roma e do que foi a Grécia. A Idade Clássica, né, quer dizer, as antiguidades em si, quer dizer, o Coliseu, é um grande exemplo do período de Roma, né, quer dizer, da Idade Antiga. A Grécia e Roma eram escravocratas, né? Então tinha escravos. O Estado a serviço de uma elite agrária. Não tinha terras, não dava, né? Relevo montanhoso, cidades e estados dispersas, quer dizer, Esparta e Atenas. Então, o período homérico, fala da Ilíada e a Odisseia, né? Primeira de Aspas, Dórios. Genos significa propriedade produtiva, aumento populacional, desintegração. E a segunda diáspora, polis, é cidade-estado, já independente. Roma, né? A sua história divide em 3 períodos: monarquia, república e império. Dá uma olhada aí, pessoal. Então, seu sistema político jamais evoluiu para uma democracia. As classes sociais eram patrícios, plebeus e escravos, né? Então, aquele filme Gladiador, um filme muito interessante, fala dessa parte, explora bem o Império Romano, fala um pouquinho, fortemente ali, como é que eram as grandes festas, né? Casas termais, né? Uma loucura, né? Então, sua economia era sempre essencialmente agrícola e dependente do Mediterrâneo, mas poderio militar, investimento nos generais, treinamento era grande. Por isso, Roma ganhou territórios e expandiu fortemente, né? Então, quer dizer, a herança clássica para a gente do que aconteceu, todo esse processo, né? A forma com que foi explorado os impérios romanos, os gregos, né? Isso fez exatamente com que tivéssemos hoje todo esse processo aí de elegância, né? Amigos, obrigado pelo carinho, vamos falando e até daqui a pouco. Vera, fique atento na nossa próxima aula, viu? Quem tem homem tem touro, quem não tem, tem nada.